Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de dezembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Eleva o teu pensamento a Jesus, que chegou dezembro, último mês de 2023. Eu tenho certeza que nós aqui, como tu, aonde quer que tu estiveres, tiveste as tuas lutas, as tuas dificuldades, os teus sofrimentos, os teus dias de angústias e de choro. Se não tivestes, agradece a Deus. Se tivestes, agradece a Deus. Se conseguiste passar sem muitas queixas, sem muita reclamação, sem muita briga com Deus. Se ainda não conseguiste, se houve essa reclamação, essa briga com Deus, faz um propósito para 2024, reclamar menos, calar mais, trabalhar mais, aprender a pedir desse Pai, pá, como bem diz a tia, muita pá, porque o mundo espiritual é de trabalho. O mundo é de movimento. Os seres infinitesimais trabalham sem descanso. Apenas nós, seres humanos, pensamos em férias, pensamos em aposentadoria, pensamos em não fazer nada. Que através dessa obra, que agora vamos estudar, que é a Revista Espírita, que esse espírito tão diligente, tão trabalhador, tão empenhado, sacrificou a vida para nós podermos agora estar estudando, aprendendo, vendo essas lições maravilhosas que o mundo espiritual nos preparou, para que nós possamos nos preparar para não chegarmos do outro lado desnorteados, de mão abanando, ainda como indigente e mendigo espiritual. Então ajuda-nos, Jesus, não mais com facilidades, mas com resignação. Ajuda-nos não mais com descanso, mas com coragem e disposição para o trabalho. Ajuda-nos a compreendermos através dessa obra e entendermos cada vez que estudarmos essa revista o grande esforço desse missionário chamado Allan Kardec, que sacrificou uma vida para que nós possamos agora, no conforto, em grupo, em clima fraterno, estudarmos. Então ajuda-nos, Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos estar presentes aqui, esquecermos o mundo lá fora, absorvermos essas lições, internalizarmos e mudarmos 1% que seja, 0,5% que seja, na caminhada da nossa vida, para chegarmos até Ti, que nos espera desde sempre. Que assim seja. Ainda estamos em novembro de 1860. Vamos começar o item Homero. Quem foi Homero? Homero, poeta épico da Grécia Antiga, ao qual tradicionalmente se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. O Homero nasceu em 928 a.C. e desencarnou em 898 a.C., aos 29 ou 30 anos. O que fala os grandes poemas de Homero? A Ilíada fala da 10ª Guerra de Troia e trata da ira de Aquiles. Então, quando todo mundo assistiu aquele filme do Aquiles com o lindo Brad Pitt, né? Então, quem escreveu foi Homero. E Odisseia. A Odisseia relata o regresso de Odisseu, ou Ulisses para os romanos, que foi o herói da Guerra de Troia, que durou 10 anos, a sua terra natal, Ítaca.
Quem sabe a história da Penélope, esposa de Ulisses? Se não sabe, pesquisa. Estamos há muito tempo em contato com dois médios de Sans, tão distintos por suas faculdades, quanto recomendáveis por sua modéstia, devotamento e pureza de intenções. Evitaríamos dizê-lo se não o soubéssemos inacessíveis ao orgulho, essa pedra de tropeço de tantos médios, contra a qual vieram quebrar-se tantas disposições felizes. É uma qualidade bastante rara que merece ser assinalada. Podemos assegurar-nos pessoalmente das simpatias que eles desfrutam entre os espíritos bons, mas, longe de se prevalecerem disso, longe de se julgarem os únicos intérpretes da verdade, sem se deixarem ofuscar pelos nomes imponentes, aceitam com toda humildade e com prudente reserva as comunicações que recebem, sempre as submetendo ao controle da razão. Então, o que o Kardec está dizendo aí? Que tem dois médiuns, né, que ele há muito tempo, ele entra em contato com dois médiuns de Sans, que têm faculdades, são distintas, têm faculdades distintas, eles têm, mas os dois são recomendáveis porque eles são modestos, têm devotamento e têm pureza de intenções, né? E ele evitaria dizer se ele não soubesse que esses médios eram inacessíveis ao orgulho, ou seja, esses médios são humildes e esses médios submetem todas as dissertações que recebe ao escrutínio de outras pessoas e eles não se envaidecem dos nomes que recebem, porque vocês veem que o nome que começa aqui é Homero, um grande poeta grego, que é até hoje lido e relido, encenado, até filme tem. Então ele tá primeiro falando dos médios. E aí faz a nota que ele já fez os grandes escolhas dos médios. E esses aqui parece que estão aprovados, passaram nos testes. Então, eles sempre aceitam com toda humildade e com prudente reserva as comunicações que recebem, sempre as submetendo ao controle da razão. É o único meio de desencorajar os espíritos enganadores, sempre à espreita da pessoa disposta a crer, sob palavra, em tudo quanto vem do mundo dos espíritos, contanto que traga a assinatura de um nome respeitável. Aliás, eles nunca receberam comunicações frívolas, triviais, grosseiras ou ridículas, e jamais algum espírito tentou inculcar-lhes ideias excêntricas ou impor-se como regulador absoluto. E o que tudo isso prova ainda mais em favor dos espíritos que o assistem são os sentimentos de real benevolência e verdadeira caridade cristã que esses espíritos inspiram aos seus protegidos. Tal a impressão que nos ficou do que vimos e nos sentimos felizes de proclamar. Ou seja, como diz a Carla, são dois mediões. No interesse da conservação e do aperfeiçoamento de sua faculdade, fazemos votos porque jamais caiam no engano dos médios que se julgam infalíveis. Não há um só que se possa vangloriar de jamais ter sido enganado. As melhores intenções não garantem sempre e muitas vezes são uma prova para exercitar o julgamento e a perspicácia. Mas, a respeito dos que têm a infelicidade de se julgarem infalíveis, os espíritos enganadores são muito habilidosos para aproveitá-los. Fazem o que fazem os homens, exploram todas as fraquezas. E aqui ele fala porque ele mesmo, recebeu comunicações e ele sabia, pelo escrutínio dele, pela disciplina, ele sabia que eram falsas e ele pergunta a São Luís, poxa, mas ele é tão diligente, ele é tão disciplinado, correto, por que estão permitindo que ele receba, né? Então, assim, nem para Kardec teve alvará de bondade e de superioridade. Tudo tem que ter crivo e disciplina. Né? Tem uma coisa aqui que diz assim: os espíritos enganadores são muito habilidosos
para os aproveitar. Aproveitar quem? Os médios que orgulhosos. acreditam em tudo. Se acreditam infalíveis. Acham que são infalíveis, ou seja, que só vem espírito nobre através deles e que eles não estão submetidos a nenhum espírito zombeteiro, nenhum pseudo-sábio. Só vem espírito superior. Fazem o que fazem os homens. Exploram todas as fraquezas. Uma das coisas que eu aprendi em espiritismo é realmente não subestime espírito. E outra coisa, eles têm todo o tempo do mundo disponível, né? Tem, até porque o espírito nobre, ele te dá uma sugestão, te dá duas, se você não quer, ele se afasta porque ele tem muita coisa para fazer. Esses espíritos que são perversos, o trabalho deles é nos atrapalhar. Agora, lembrando que só lobo cai na armadilha de lobo. Mas eles ficam ali à espreita, então eles ficam observando quais são os teus pontos fracos. E às vezes eles movem muita coisa para atender o que tu queres, para eles poderem te pegar. Então não subestime não. Às vezes ele estuda bem o teu mundo íntimo, até para afastar o trabalhador. O que a Carla mais quer? Ela quer isso aqui? Ótimo, vamos dar para ela. E aí a gente consegue afastá-la do trabalho que ela está fazendo. Então eles estudam, eles vão ali em cada cantinho do teu mundo íntimo para afastar você de uma atividade ou para fazer com que o trabalho que você esteja realizando caia por terra e eles possam administrar tudo. Então não subestime. Por isso que Jesus disse: para essa classe de espírito é necessário jejum e oração. Jesus já falando que existem espíritos e espíritos. Então a gente tem que estar realmente muito atento. E uma coisa que o Kardec fala aqui, que mesmo eles sendo médiuns com modéstia, prudência, ele diz que essas melhores intenções não garantem sempre, e muitas vezes, outra coisa, são uma prova para exercitar o julgamento e a perspicácia. Ou seja, cabe ao encarnado ter essa perspicácia para julgar as comunicações que recebe. Não é porque eu recebi 10 comunicações de espírito superior, a 11ª não precisa mais, porque eu já sei que é espírito superior. Então é isso que ele está dizendo. Também é uma prova para exercitar o julgamento e a perspicácia. No número das comunicações que esses senhores nos enviaram, a seguinte, assinada por Homero, embora não apresente nada de excepcional quanto às ideias, pareceu-nos merecer particular atenção em virtude de um fato notável que pode, até certo ponto, ser considerado prova de identidade. Esta comunicação foi obtida espontaneamente e sem que o médium de forma alguma pensasse no poeta grego. Provocou diversas perguntas que também julgamos dever reproduzir. Certo dia, o médium escreveu o que se segue sem saber quem lhe ditava. O médico é psicografia, né? Então vamos lá. O espírito diz: meu Deus, como são profundos os vossos desígnios e impenetráveis as vossas vistas. Em todos os tempos, os homens têm procurado a solução de uma multidão de problemas que não se acham ainda resolvidos. Eu também o procurei em toda a minha vida e fui incapaz de resolver o que de todos parece o mais simples: o mal, aguilhão de que vos servis para impelir o homem a fazer o bem por amor. Ainda muito jovem, conheci os maus tratos que os homens fazem sofrer uns aos outros, sem premeditação, como se para eles o mal fosse um elemento natural. Entretanto, não é assim, uma vez que todos tendem para o mesmo fim, que é o bem. Degolam-se uns aos outros e, ao despertarem, reconhecem que feriram um irmão. Mas são os vossos decretos, não nos competindo mudá-los. Só temos o mérito
ou o demérito de haver resistido mais ou menos à tentação, e como sanção de tudo isto, o castigo ou a recompensa. Passei a juventude nos alagados de Melez. Banhei-me e embalei-me muitas vezes em suas ondas. Daí porque, na minha juventude, eu era chamado de melezigênio. Nota do tradutor. Grifo nosso. Roseros do Melez, no contexto, corresponde a uma região alagada, onde vicejam plantas aquáticas semelhante à cana da Índia. Então ele se banhava lá no laguinho. 1. Sendo este nome desconhecido, rogamos ao Espírito que se dignasse explicá-lo de maneira precisa. Minha mocidade foi embalada nas ondas. A poesia me deu cabelos brancos. Sou eu a quem chamais Homero. Observação. Grande foi a nossa surpresa, pois não fazíamos nenhuma ideia do sobrenome de Homero. Depois o encontramos no dicionário mitológico. Continuamos as perguntas. Ou seja, Homero de Melizegênio. E olha, é uma coisa bem... Uma procura curiosa, que hoje, ainda procurando no Google, não é fácil achar essa referência a Meleze e Melezigênio. Poderias dizer a quem devemos a felicidade de vossa visita espontânea? Não pensávamos absolutamente em vós neste momento, pelo que vos pedimos perdão. É porque venho às vossas reuniões como se vai sempre aos irmãos que têm em vista fazer o bem. Se não for ousar bastante, gostaríamos que falasseis dos últimos momentos de vossa vida na terra. Oh, meus amigos, Deus permita que não morrais tão infelizes quanto eu. Meu corpo feneceu na última das misérias humanas. A alma fica muito perturbada em tal estado. O despertar é mais difícil, mas é também mais belo. Oh, como Deus é grande! Que Ele vos abençoe, eu peço do fundo do coração. Não encontramos de que ele morreu, só diz que ele morreu jovem, né? 30 anos. Os poemas da Ilíada e da Odisseia que temos são exatamente os que compusestes? Não foram modificados. Várias cidades disputaram a honra de vos ter sido o berço. Poderias esclarecer-nos a respeito? Procurai a cidade da Grécia, que possui a casa do cortesão Clenax. Foi ele quem expulsou minha mãe do lugar de meu nascimento, porque ela não queria ser sua amante. Assim, sabereis em que cidade eu nasci. Sim, elas disputaram essa suposta honra, mas não disputavam por me haverem dado hospitalidade. Oh, eis os pobres humanos, sempre futilidades, bons pensamentos jamais. Detalhe, né? Ele vai lá, pesquisa que você vai ver, né? Ele não diz, ele dá uma... Vai pesquisar. Particularidade, né? Observação. O fato mais importante desta comunicação é a revelação do sobrenome de Homero. E é tanto mais notável quanto os dois médios que deploram a insuficiência de sua instrução, o que os obriga a viver no trabalho manual. Não podiam ter a menor ideia a respeito, e tanto menos se pode atribuí-lo a um reflexo qualquer do pensamento, considerando-se que no momento estavam sós. E nem tinha Google, né, para eles baterem aí no celular. Eles não podiam nem sabiam quem era, tá vendo? Que ele disse, como é o teu nome? Ninguém está sabendo. Desculpa, né? Ninguém evocou, porque uma assim, comunicação espontânea, né? Eles devem ter pensado assim, por que a gente só estudou até a 4ª série? A respeito, faremos outra observação. Está provado para todo espírita, mesmo para os menos experientes, que se alguém soubesse o sobrenome de Homero e numa evocação, como prova de identidade, lhe pedisse para revelá-lo, nada obteria.
Se as comunicações não passassem de um reflexo do pensamento, como não diria o espírito aquilo que sabemos, já que ele próprio diz aquilo que ignoramos? Bem, ele está perguntando assim, se algum dos presentes soubessem o sobrenome de Homero, porque se você fizer até hoje uma pesquisa no Google, não vai ter o sobrenome de Homero. Só tem Homero. Em nada fala essa referência que ele está aqui. Então ele diz, gente, se tem numa reunião, tivesse alguém que soubesse o sobrenome do Homero e perguntasse do espírito, o espírito dissesse, podia ser, ele leu o pensamento do outro. Mas como aqui que eles não sabiam? Eles não tinham nem noção de quem era Homero. E o espírito, o próprio espírito diz aquilo que eles ignoravam. Então ele está questionando isso. Que batia muito nesse sistema, né? Que tinha um grupo que acreditava, e durante muito tempo, que os espíritos, o médium, na verdade, ele estava respondendo porque ele captava no pensamento das pessoas. Eles relutaram bastante, e até hoje, para aceitarem que, na verdade, era um espírito que estaria falando. Então, não, é o médium que capta no pensamento do outro. Mas é como está dizendo a Mita, mas captou no pensamento de quem? Que ninguém tinha essa informação do sobrenome de Homero, né? É que ele também tem a sua dignidade e a sua suscetibilidade e quer provar que não está às ordens do primeiro curioso que apareça. Então, se eu sei, para que eu vou perguntar? Ele não vai responder. Suponhamos que aquele que mais protesta contra o que chama capricho ou má vontade do espírito se apresente numa casa declinando o nome. Que faria se o acolhessem e lhe pedissem a queima-roupa que provasse ser ele mesmo? Voltaria as costas. É o que fazem os espíritos. Isto não quer dizer que se deva crer sob palavra, mas, quando quisermos ter provas de identidade, é necessário que os tratemos com a mesma consideração que dispensamos aos homens. As provas de identidade fornecidas espontaneamente pelos espíritos são sempre as melhores. Então, ele está falando dos que reclamam, né, que os espíritos têm capricho ou má vontade. E aí ele faz uma pergunta, e se fosse tu que fosse na casa de alguém, dissesse teu nome e a pessoa diz, então prova que tu é tu, né? Aí o cara diz, tu ia te aborrecer, então tá, com licença, adeus, até logo, boa viagem. Você ia se retirar. Ele diz a mesma coisa se dá com o espírito. E a gente viu aqui na comunicação que o evocador diz para ele, olha, a gente não estava pensando em ti, desculpa, mas quem és tu mesmo? E quando ele diz, eu sou Homero, ele ainda pede desculpa que não estava pensando. E aí ele diz que as provas de identidade fornecidas espontaneamente pelos espíritos são sempre as melhores. E outra coisa que ele volta a afirmar aqui, que não é para a gente acreditar sob palavra. O que é acreditar sob palavras? Acredita, Conceição, eu juro que eu sou a Maitê Proença. Aí ela vai dizer, então a Mita agora é a Maitê Proença porque ela falou, acredito nela. Não é. Se nos entendemos tanto a propósito de um assunto que não parecia comportar tantas considerações, é que se me afigura útil não negligenciar nenhuma ocasião de chamar a atenção sobre a parte prática de uma ciência cercada de mais dificuldades do que geralmente se pensa, e que muitas pessoas julgam possuir porque sabem fazer bater uma mesa ou mover-se um lápis. Aliás, nós nos dirigimos aos que ainda julgam necessitar de alguns conselhos, e não aos que, após alguns meses de estudo, pensam não mais necessitá-los. Se os conselhos que julgamos dever dar forem perdidos para alguns, sabemos que não serão para todos e que muitas pessoas o acolherão com prazer. Agora eu vou falar igual a tia. O pessoal faz um cursinho de 3 meses e já quer saber tudo de espiritismo. Lê uma apostila, uma brochurinha e já sabe tudo tá dando palestra, já sabe tudo de mediunidade, já sabe tudo do Livro dos Espíritos. E o Kardec está dizendo isso, olha, a parte prática dessa ciência é cercada de dificuldades. A gente tem que estudar, tem que ver, tem que observar, tem que analisar, tem que estudo sério. E olha, ele fala, após alguns meses de estudo,
Parece que ele colou da tia. A tia, A tia colou dele, então. Alguns meses de estudo já querem que não precisam mais de nada, já sabe de tudo, né? E ele está dizendo, não é assim. E assim finalizamos essa comunicação de Homero, que de Homero tem bem pouca coisa, mas que nos orienta novamente à disciplina, ao bom senso e ao estudo aprofundado da doutrina. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus por esse ano de trabalho, de estudo, de aprendizado, de muito conhecimento. E que essas lições realmente sejam parte do nosso dia a dia, da nossa vivência, e que possamos caminhar com essas luzes todas que recebemos num caminho mais reto, mais certo para a nossa evolução. E um bom 2024 e até o ano que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja.